Mais um Lucast para vocês. E esse Lucast é muito especial, porque a convidada, ela vem de longe, ela vem da Bahia para contar sua história, sua trajetória e principalmente as suas expertise que ela tem. E eu vou ler para vocês porque eu já fiz aqui um resumo e são tantas qualificações que essa mulher tem e que ela traz que eu vou ler para não errar. Olha só. Ela é mentora de empresárias, treinadora comportamental, especialista em produtividade, gestão de tempo e master coach. E eu quero apresentar para vocês agora, direto da Bahia, Wanderleia Oliveira. Tudo bem, Wanderleia? Boa tarde, Luciana. Para mim, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando a minha história, a minha trajetória no Lucast, né? O melhor podcast que eu conheço aqui no sul do país. Amei, isso aí. É um prazer saber que você veio de tão longe para poder contar e dividir um pouquinho da tua história aqui. E eu digo assim, que você já veio com uma bagagem, né? Você já veio, eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho da Wanderleia, mas você já tem uma trajetória, então você tem muita coisa para compartilhar com todo mundo que está nos assistindo. Aproveitando para quem está nos assistindo, antes de você apresentar, eu já vou pedir, pessoal, clica, se inscreve no canal, ativa a notificação, aproveita que esse episódio vai ser incrível e manda no mínimo aí para 5 pessoas que você conhece, porque o conteúdo que vai sair aqui hoje é valioso e você pode ter acesso a tudo isso. Então não deixa, já garante o seu episódio aqui, vai clicando e colocando a notificação aí. E lembrando que toda dúvida que vocês tiverem, pode deixar nas descrições que nós vamos entrar em contato e responder vocês. Vamos lá para você se apresentar para todo mundo? Bom, você já me apresentou aí de maneira incrível, né? E como você mesma já começou a falar, eu sou treinadora comportamental e basicamente eu desenvolvo pessoas para atingirem um próximo patamar, para se tornarem tudo aquilo que elas podem ser, né? E especialmente transformo aí mulheres sobrecarregadas em rainhas do tempo, nos negócios e na vida. Esqueci de falar das rainhas, né? Eu ia falar das rainhas, saiu no corte ali. Depois eu vou pedir o diretor vai dar pra poder fazer corte, que nunca dá pra fazer corte, né, diretor? É sempre assim, né? Dessa vez vai dar um corte legal pra vocês aí. Fala pra nós, o que você teve uma história pra chegar em tudo isso, mas quando você fala em rainhas do tempo, talvez quem tá em casa pensar, como assim, né? Então, a minha trajetória, ela contribuiu bastante para me tornar a pessoa que eu sou hoje e fazer o que eu faço na vida dessas empresárias. E seriam muitos motivos, assim, sabe? Mas eu considero que um foi o pontapé, assim, inicial, e isso começou em 2016, quando eu estava em Balneário Camboriú. Foi a primeira vez que eu saí da minha cidade natal e estava em outra cidade onde ninguém me conhecia, inclusive eu. Esse é um detalhe importante. E lá eu me deparei com... Foi uma das primeiras vezes que eu fiz entrevista de emprego, né? Porque eu sempre morei em cidade pequena, e em cidade pequena a gente não precisa... Qual que é a cidade na Bahia? É bem no interior, chama-se Serra do Ramalho, fica próximo a Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade turística lá, tem a Gruta da Lapa, o pessoal faz romaria pra lá. Fica mais no oeste da Bahia, tá, minha gente? É longe de Salvador, só pra deixar claro. eu ia falar, é perto de Salvador? É a primeira pergunta que eu ia fazer. Todo mundo imagina que eu moro na praia, mas não, a Bahia é enorme, né? E eu moro mais pro oeste, a minha cidade natal. Então, em 2016, pela primeira vez na vida, eu saí da minha cidade natal e fui para Balneário Camboriú para colocar um projeto de um próprio negócio com o meu esposo e um outro sócio lá da cidade. E aí as coisas não saíram como a gente esperava. Eu falei, vou procurar emprego e vou me tornar vendedora em uma concessionária de automóveis, que era o que eu fazia antes, né? Eu trabalhei por mais de 10 anos na concessionária da Honda, vendendo motocicletas, né? Então, tinha esse know-how, tinha essa expertise, fui premiada como uma das melhores vendedoras, mas lá em Balneário Camboriú, eu estava numa cidade onde ninguém me conhecia, inclusive eu, e eu me deparei com uma pergunta nessa entrevista que era, quais são seus objetivos nos próximos 5 anos? E foi quando eu percebi que eu não tinha objetivo de vida nenhum, que eu não sabia nem o que eu ia fazer amanhã, e nem depois da entrevista. E o que você respondeu? Sabe, que eu nem lembro. Eu acho que eu não respondi nada, porque eu não tinha o que responder, né? E aí, ali eu percebi que a minha vida, ela tava sem rumo, sem sentido. Sim. E eu não sabia
o que eu queria. Eu não sabia quem eu era. E eu comecei a me questionar muito sobre essas perguntinhas clichês aí. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer o coaching, né? Então existe uma história antes do coaching e uma história depois do coaching. Legal. E eu comecei a me descobrir, a adquirir novos hábitos, a me conhecer, a me desenvolver, a estudar. E fiquei ali, nossa, que incrível. Porque a Wanderleia, até os 29 anos, era uma Wanderleia totalmente diferente da Wanderleia que vocês conhecem aqui hoje. E a partir disso, né, eu fui trazendo essa transformação para minha vida. E depois disso, passou a ser impossível imaginar que pessoas passam pela vida, chegam ao final da vida sem sentir que a vida valeu a pena. E aí eu percebi que dentro de tudo o que eu passei, né, para ter a transformação que eu tenho hoje, que foi o que me motiva a fazer isso, foi me libertar das prisões internas, né, as armadilhas mentais que a gente tinha. Então eu era uma pessoa totalmente limitada, que eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma visão de vida, sonho. Eu nem sequer ousava sonhar. Porque era... Vivia o hoje pronto. Era bem refém das circunstâncias, sabe? Então, eu passei a sentir como que é bom você começar a definir sonhos, a definir metas e tirar essas metas do papel. Sim. E aí, nesse caminho, eu percebi que para conseguir tirar um sonho do papel e realizar coisas e crescer na vida, a gente precisa gerir melhor o tempo. E aí foi onde eu senti que o tempo, né, é um dos nossos recursos mais valiosos, mais valioso até que o dinheiro ou o ouro. Por quê? Quando você perde dinheiro, você consegue recuperar, você consegue guardar para usar depois, né? Sim. Mas tempo não. Um segundo que a gente perde aqui é um segundo perdido para sempre. Não volta. E aí, nesse processo eu comecei por mim, né? Para entender a Wanderleia, fazer a vida da Wanderleia ter valido a pena. Eu sempre falo que se você não se permitir sair da caixinha que você cresceu, o mundo nunca vai saber que você esteve aqui. Então, para que isso aconteça, para que o mundo saiba que você esteve aqui, você vai precisar gerenciar algumas coisas. E a principal delas é saber gerenciar o recurso mais valioso que temos aqui, que é o nosso tempo. E esse que foi o motivo, então, aonde você decidiu, agora a minha profissão vai mudar. Começou daí, certo? E, enfim, naquela época eu não tinha condições de investir nas formações, né, de coach. Eu comecei a fazer MBA em liderança e coach na gestão de pessoas, só por conta do nome coach, né, a princípio, sabe? Que legal. E eu consegui uma bolsa até para fazer esse MBA na época, e eu tinha dúvidas se aquilo era para mim. Então tinha muita questão de crenças de identidade, quem sou eu para fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, ainda sou, mas eu me permiti sair da caixinha, né, que eu cresci, para me tornar tudo aquilo que eu podia ser. E aí, quando fui pro mercado de trabalho de volta e tal, e mais uma vez, né, tentei empreender com meu marido de novo, aquele mesmo projeto, e de novo o projeto ele não era para sair, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer minha primeira formação em coaching em 2018. E essa primeira formação foi extremamente importante, porque ali eu tive a certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Então, assim... Esse era o teu propósito. Era. Só que não foi tão fácil assim, né? Então, desde 2018 eu sou formada em coaching e eu comecei a atender, assim, pra valer em 2019. Então, vou fazer 5 anos que eu atendo integralmente, né, entre coaching e mentoria. Mas depois pra cá você continuou fazendo especializações. Sim, nossa, muita. A primeira foi a primeira de mais de 5. As especializações, as mentorias, os treinamentos, né, é uma jornada que só tem data de início, né, não tem data de fim. O treinamento nunca acaba. Não. Eu costumo dizer assim, que quanto mais conhecimento você tem, mais você precisa. Eu tenho um chefe, até isso foi em 2008, e ele dizia para mim assim, exatamente essas palavras. Eu era gerente de vendas dessa unidade também, né, muitos anos trabalhando com vendas. Ele dizia: eu não sei o que vai acontecer no seu futuro, mas você ainda vai ter uma grande equipe. Ele sempre falava isso para mim, mas eu na época achava, é para me motivar, é porque eu tô cumprindo as metas, né, aquela coisa toda. Mas aí ele chegava e dizia assim: baixinha, você é muito dedicada. Baixinha, ele sempre falava baixinha e tal. E tranquilo. Aí um dia ele chegou assim, numa situação que aconteceu,
E ele falou para mim assim, Luciana, sabe por que que você atingiu esse objetivo? Porque quem tem conhecimento tem o poder. E você tá o tempo todo buscando conhecimento. O que que ele queria dizer naquele momento? Eu estava sempre estudando o produto, eu estava estudando o que as pessoas buscavam, eu estava estudando o que o mercado precisava de produto naquele momento. Ou seja, eu não saía para vender para a rua simplesmente, eu tô indo vender, vou ver o que que vai dar. Não, eu parava, eu analisava o perfil do cliente, eu analisava, tá, mas o meu cliente na última vez ele comprou isso, isso, isso. E se eu for lá e ele ainda tiver esse produto, o que que eu vou fazer? Então eu passava horas estudando. Então, isso fez uma diferença muito grande. E ele usava exatamente essa frase: quem tem o conhecimento tem poder. E isso, com certeza, foi o que você buscou. E assim, complementando o que você está falando, Luciana, o conhecimento, por si só, ele não muda, ele não traz transformação. Né? Uma coisa que eu aprendi na jornada é que existe uma grande diferença da teoria e na prática. Então, quando você coloca o conhecimento em ação, é que você consegue ter prática, consegue ter sabedoria, e aí o sucesso vem, porque o sucesso é uma consequência de milhares de fracassos repetidos dia após dia, que trouxeram a experiência e a sabedoria. Sim, sim. Eu tenho algumas teses, né, que comprovam que o grande vencedor talvez foi aquele que foi o maior derrotado. Quase sempre é. Na verdade, eu não conheço ainda uma história de sucesso que não tenha diversas tentativas de fracassos. Por isso as pessoas acabam desistindo, né? Quando a gente olha para nossa história, né, a tua história, que nem você falou, você tentou 2 vezes ter um negócio, abrir uma empresa, né, com seu marido, enfim, mas isso não era o teu propósito, isso não era o que é para acontecer, isso era para você fracassar. Por quê? Porque através desse fracasso você correu, você buscou, você foi batalhando para construir a Wanderleia de hoje. Até você no começo brincou, né? Essa Wanderleia é a pós-coach. Exatamente. E, ou seja, a mudança vem, né? A mudança vem com certeza. Hoje você tem um número estimado de quantas mulheres, ou homens também, né? Mas quantas pessoas já passaram aí pela sua mentoria? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia? O mercado de mentoria e coaching aqui no Brasil é relativamente novo, né? Assim, ele pipocou aí, digamos, no mercado aqui no Brasil há menos de 10 anos. Mas lá fora, nos Estados Unidos, Europa, é muito mais difundido. Então, eu estou nesse mercado há quase 6 anos. E nesses 6 anos, eu atendi muita gente, né? Muitas pessoas passaram por mim numa sessão de clareza, ou numa análise de perfil comportamental, ou mesmo na tão famosa sessão de sabotadores mentais. E essas pessoas, né, são inúmeras. Sim. Mas que passaram pelo método, né, o Produtividade Anti-Sabotagem, eu tenho em torno ali de 200 pessoas que passaram pelo processo, ou seja, fizeram um processo completo, um pacote de sessões, e foi do início ao fim. Que legal. Você para analisar, eu sempre falo assim, pega 200 pessoas, que é o caso aqui mais ou menos, né? E coloca aqui dentro, para você ver a multidão de pessoas que se tornam. E o mais interessante, sabe, e isso que me motiva muito mais a fazer o que eu faço e com o público que eu faço, é que essas 200 pessoas são... 99% delas são líderes de outras pessoas. Então, elas acabam impactando outras vidas também. Então, eu percebi lá no começo da minha carreira que se eu conseguisse transformar um empresário, um líder, numa pessoa melhor, que ela conseguisse ter uma melhor comunicação, conseguisse liderar a si mesmo, liderar outras pessoas de uma forma mais humanizada, Sim. de uma forma mais congruente com a visão, com o propósito, sabe? Fazendo da sua vida aqui, de fato, uma vida que valeu a pena, que deixa um legado para as famílias, que das pessoas mais próximas e tudo mais, o meu trabalho não está sendo só para 200 pessoas, né? Ele está sendo multiplicado aí para, no mínimo, vamos colocar aqui, então 10 famílias envolvidas em cada pessoa que eu atendi, sabe? Sim, dá muita gente. E você sabe que até uma das minhas perguntas aqui para você é sobre o caminho, se existe um caminho, se existe aqui para ter sucesso liderando pessoas. Então, por que essa minha pergunta para você? Porque hoje a grande dificuldade não é só para quem é empreendedor. Por quê? Porque a pessoa que é empreendedora, ela se torna empresário. Só que quando ela se torna empresário, ela precisa de uma equipe.
E ela precisa liderar essa equipe. E aí, como que funciona? Qual é o caminho? O que a Wanderleia diz? Ó, esse é o melhor caminho hoje para liderar essa equipe. Então, um primeiro passo, né, desse caminho é liderar a si mesmo. Porque se você não consegue liderar a si mesmo, você não vai conseguir gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar o negócio e nem as pessoas. Então, o primeiro passo é conhecer a si mesmo, né? E o que o pessoal costuma trazer no mercado muito é o autoconhecimento. Não é só autoconhecimento, não é suficiente. Precisa ser um autoconhecimento em ação. Tá? Porque é aquilo que eu falo, né? As pessoas gostam muito de entrar numa caixinha. Eu sou colérica, por isso eu sou assim. Eu sou extrovertida, por isso eu falo pelos cotovelos. Não tem que ser assim. Você precisa se conhecer, entender o que você precisa para chegar onde você quer chegar, para atender a sua visão de futuro, a visão do seu negócio e procurar se desenvolver. Então, o primeiro passo, se conhecer, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos a serem desenvolvidos. Nem todos precisam, tá? Então, se desenvolver, quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Grande parte dos empresários, as empresárias que eu já atendi, eles precisam muito, primeiro, esse autoconhecimento básico, começar a trabalhar a sua inteligência emocional e a partir daí começar a desenvolver habilidades. Conhecer, né, sobre perfil comportamental, eu diria que é uma grande ferramenta, porque o perfil comportamental você entende a si mesmo, você também começa a conhecer outros temperamentos, outras personalidades, e você começa a entender mais de gente, porque gente é o fator primordial de qualquer negócio. Então, Sim. em todo o setor do seu negócio, vão envolver pessoas, e se você não entende de pessoas, você não sabe engajar as pessoas, não sabe motivar as pessoas, e não sabe se comunicar de forma assertiva, você não vai ter um time engajado, você não vai ter um negócio próspero. Porque você precisa aprender a conhecer a si mesmo para, a partir de si, conhecer o outro. E aí você desenvolve as habilidades necessárias para gerir os recursos, que é o seu tempo, principalmente porque sem tempo você não chega em lugar nenhum se você não conseguir gerenciar, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Ai, meu Deus, nem me fale. Não tem como mudar isso. Então, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Sim. Porque conseguem gerenciar bem o seu tempo para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E eu tenho a frase que a gente traz lá no nosso grupo de Rainhas do Tempo, né? Que é rainha não tenta, rainha faz o que precisa ser feito. Porque muitas coisas no empreendedorismo, a gente sabe que ele não é esse mar de rosas, né? Que a gente vê por aí. Pelo contrário, eu ouvi ontem, né, de uma amiga falando, minha chefe é muito ruim, minha chefe é muito difícil. Aí eu falei pra ela, experimente ser sua própria chefe. É muito pior. Saudades de quando trabalhava 8 horas por dia. Eu pergunto, você virou empreendedora, você trabalha menos? Como assim, menos? Você tá, longe da minha realidade, Esse né? é um processo, e assim, eu venho nessa jornada de empreendedorismo, e lá no começo era... 12 horas, 14 horas. Depois a gente vai aprendendo a lidar com isso. E claro, hoje em dia eu consigo trabalhar 5, 6 horas tranquilamente. Só na questão do meu negócio, né? Mas claro, porque você gerenciou, né? Gerenciei bem o meu tempo. Outra coisa que faz parte desse caminho, gerenciar os processos. Porque sem um processo você não consegue delegar. Você não consegue transmitir para outras pessoas e você não consegue dar conta de tudo sozinho. Você precisa ensinar e treinar outras pessoas. E aí, depois que você conhece... Eu estava voltando aqui, né? No caminho para você se tornar um bom líder na sua equipe, ter um negócio de sucesso. Conhecer a si mesmo, conhecer sobre pessoas, desenvolver as habilidades que você precisa para chegar na visão de futuro da sua empresa e aprender a gerenciar os seus processos, gerenciar o seu tempo. E a partir daí, você começa a gerenciar melhor as pessoas e elas começam a ser lideradas por você. Existe um caminho que a pessoa diga assim, tá, mas eu não quero liderar a minha equipe. Não tem como, né? Se ela quer ter equipe, ela precisa, ou ela vai delegar para alguém liderar. Exatamente. Né? Mas ela deixar uma equipe sem ter alguém para liderar, em lugar nenhum vai funcionar. Não funciona. Então, se você não quer liderar uma equipe, você precisa ter líderes no seu negócio, né? Então, vai ficar ali só gerenciando os resultados. Mas muitas histórias que eu conheço e de empresários de sucesso que eu já atendi, a realidade é que eles são obrigados a serem líderes de pessoas, né? Tanto que eu tenho uma mentoria exclusiva para isso, que é o Líder Business, que é justamente para transformar você no líder que você precisa para fazer a sua empresa crescer como ela merece.
Então, aqui, vou te fazer uma pergunta. Qual que é o produto hoje que a Wanderleia tem que você indica para o empresário de sucesso? Olha, eu tenho uma esteira enorme de serviços, né, de mentorias e de acompanhamentos e treinamentos, mas vai depender muito do nível desse empresário, dessa empresária. Se essa empresária já tem um bom nível de autoconhecimento, já tem um bom nível de gerenciamento de tempo, ela já tem algum resultado, um dos meus melhores serviços é a minha mentoria prêmio de 6 meses, que é o Líder Business. A gente vai trabalhar muito mais voltado à gestão de processo, gestão do seu negócio, gestão de tempo, sim, para melhorar a sua performance, e na liderança de pessoas, para ajudar você a treinar e a desenvolver essas pessoas. Porém, se você ainda não tem um bom nível de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, dentro de todas as minhas mentorias, o melhor seria a Rainha do Tempo, que é uma mentoria em grupo, né, de 2 meses, onde a gente vai trabalhar ali em 3 dos 4 pilares que eu trabalho no meu método, que é a mentalidade, inteligência emocional e gestão de tempo. Porque sem essa base, sem essa tríade, não se constrói negócio de sucesso nenhum. Entendi. Então, dá para começar aí por essa base e depois ir para o outro, então. Exato. Tá. Depende muito do nível que a pessoa está. Então, por isso que não é uma coisa engessada, né? Eu preciso conhecer a história da pessoa. Geralmente eu marco uma sessão de clareza plena, que é pra gente trazer clareza plena sobre qual é o seu ponto, né? Onde você está e onde você quer chegar, para entender o que você precisa para chegar até lá. E agora me veio uma pergunta aqui na cabeça, até porque há 10 anos eu tenho empresa, né? E muitas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, mas será que eu tô no caminho? O que tá acontecendo? Ah, mas eu tô gerindo bem meu tempo. Mas eu tô fazendo os processos que eu coloquei ali, eu tô fazendo. Mas às vezes é um detalhe que precisa, que o mentor, né, no caso, ele pode te trazer algo que você nem imagina que você tá falhando. Porque a gente entra tanto na rotina, a gente faz todo dia as mesmas coisas. Aí você acaba deixando do quê? Talvez ter essa clareza ou até ter uma visão de futuro. Ter uma visão de um negócio amplo. Eu sempre costumo dizer assim, quando a gente faz todo dia a mesma coisa, é como se te colocasse no piloto automático. Você não olha a marcha que você vai trocar. Ele troca sozinho. Mas e aí? Será que esse é o caminho para ser um empresário de sucesso? Então, você tocou num ponto que reforça aquela frase que eu falei anteriormente, né? Se você nunca sair da caixinha que você cresceu no negócio, o mundo nunca vai saber que você esteve aqui, não vai deixar o seu legado, a sua história para outras pessoas. E aí é justamente um dos meus principais contribuições na vida desses empresários é ajudá-los a se libertar de prisões mentais. Por quê? O que impede uma pessoa de ter sucesso ou de continuar tendo sucesso é ela já ter tido algum resultado. E aí ela se contenta com migalhas. Entendi. E aí ela começa a ficar, né? Ah, queria emagrecer 10 quilos, emagreci 5, já tem... Já tá bom. Já tá bom, já você vai se acomodando. Ah, eu queria fazer meu negócio faturar 100 mil reais, tá faturando 80 mil, então já posso desacelerar, né? Já posso trabalhar menos e tal. E aí é quando você começa não só a se estagnar, mas até mesmo diminuir a sua performance. Porque você se contenta com poucos resultados. E uma coisa que faz a gente crescer e evoluir é você sempre ser obstinada em se desafiar a testar do que você é capaz. Então, é sempre estar nesse movimento de se entender, se conhecer e se libertar das historinhas que a gente conta pra gente mesmo. Eu sempre digo que o que impede uma pessoa de alcançar ou ter mais sucesso são as histórias que ela escolhe se contar. E muitas vezes a pessoa tá se contando a história de que, eu preciso fazer tudo muito bem feito, né? Eu só faço, se não for para fazer bem feito, eu nem começo. Aí você tá contando essa historinha e por isso você tá aí sobrecarregada, você perde os prazos, perde o feeling, né? Ou você tá contando uma historinha que de repente você não tem as pessoas certas para te ajudar no seu negócio. Porque você provavelmente tá aí preso na prisão mental, né, do controle. E você não consegue delegar para outras pessoas porque você não confia que elas vão fazer tão bem quanto você ou que você acredita que sem você nada acontece. Então, uma dica aí, ó, a Wanderleia já deu uma dica espetacular aqui, já serviu para mim também, né?
Não queira fazer perfeito. Comece fazendo da sua melhor maneira. Daqui um pouco você vai fazer perfeito, mas você precisa fazer. Até porque quando a gente quer perfeição de início, você deixa de fazer. E quanto mais você deixa de fazer, mais você demora para evoluir, para crescer no processo, para se desenvolver. Eu acredito, né, Vanderlei? Você como especialista, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Até eu tive, né, uma mentoria um dia lá com a Vanderlei, nós online, conversando. Era, acho que do DISC que você tinha feito. Foi análise de perfil comportamental. Foi. E foi muito legal, assim, até, né, quero compartilhar isso aqui. Eu tava, assim, tinha passado algumas coisas na minha vida e eu não tinha percebido. E realmente eu não tinha percebido. E no dia eu chorei muito. Depois da primeira live ali, eu chorei. Por quê? Porque você olhou meu perfil e eu olhei, né? Você me mandou, olhei. Ah, tá, eu sou executora, tudo bem, isso aí eu já sei, né? Ah, tá lá em cima, executora. Aí você chegou pra mim e falou assim: tá, mas o que que tá travando aqui a Luciana, comunicadora? O que que tá travando a Luciana, administradora? Porque eu tô vendo aqui que tá. Mas você tá vendo aonde? Na minha cabeça, né? Mas onde que você tá vendo que eu não tô vendo? Tá dizendo totalmente o contrário. Mas você tem toda uma estratégia, você tem um conhecimento ali, não é só o que tá ali. Eu acredito que até pela conversa, pela condução. E, gente, aquilo me deu assim Ó, Vanderleia, de coração mesmo, parabéns pelo teu trabalho. Aquilo ali me destravou de uma maneira que no dia seguinte eu já tava lá, né? E você não imagina o quanto que eu fiquei feliz de ver você destravando e contando, escrevendo uma nova história. Sim, e aquilo assim, foi como se eu fiquei aquela noite, eu passei a noite em claro, e eu sou assim, quando eu tenho alguma coisa na cabeça que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não durmo, isso é fato. Mas não é porque é ruim isso, é porque eu fico ali, né, pensando, enfim. E aí eu fiquei com aquilo, não dividi com ninguém, não falei pra ninguém, fui, né, pra casa e tal, e fiquei. No outro dia eu falei, gente, é hoje. É hoje, eu vou fazer e pronto, acabou. E ali é como se eu tirasse todos aqueles julgamentos que eu tava. Isso não é pra você. Quem disse que é isso que Deus quer de você? Porque era essa mensagem que eu tinha no meu coração, na minha cabeça, o tempo todo. Quem disse que é pra você? Quem falou que é isso que Deus quer de você? E aí me fez recordar, né, de uma promessa de Deus que eu tinha recebido na minha vida, exatamente naquela noite, que Deus disse que eu falaria com multidões. E eu fiquei recordando aquilo, isso foi essa profecia, essa promessa, né, foi há 5 anos atrás, e eu tinha bloqueado. E depois desse dia eu cheguei aqui na agência. Ó, o diretor vai confirmar isso, né, diretor? Depois que nós conversamos, olha, eu não tava aqui no script pra falar, mas eu vou falar. Eu cheguei aqui pro diretor, cheguei aqui pros meninos e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, chega, eu não vou mais me calar, se Deus quer, a minha voz, se Deus quer, e comecei a conversar e contar pra eles aqui, não que nós tínhamos conversado, enfim, mas falar o que eu tinha decidido naquele dia. E aí, pra minha surpresa, isso foi um mês retrasado, uns 3 meses atrás. No outro mês eu já comecei, faz uma live, faz uma coisa. Só aqui no podcast, nesse mês, tem 16 episódios gravados. Uau! É o nosso recorde. Uau! Gente, mentora é assim, ela não consegue se segurar. Mas você consegue entender que o que você fez comigo aqui foi o que. E olha pra você ver, 3 meses atrás, e eu na hora eu não pensei no geral, eu vou fazer. Não, eu pensei só em mim. Quem disse que eu não posso fazer? Eu tirei aquela frase da minha cabeça e eu inverti ela, porque foi exatamente isso. Falou, o que tá bloqueando? E foi isso que eu fiz. Quem tá me bloqueando? Se Deus falou pra mim, eu vou fazer. E aí, dali em diante, meninas, coisas assim, é como se o céu realmente se abrisse. Eu costumo dizer que o perfil comportamental, ele gera um relatório ali, né, sobre tudo, e eu costumo chamar de manual de instruções. As pessoas chegam na análise e eu falo assim, olha, o seu manual de instruções demorou, mas chegou. E aí a gente tem um ponto lá que é o meu xodózinho, né, que é sobre os talentos naturais. E foi exatamente sobre isso que eu questionei você, sobre a questão dos seus talentos de administração, de comunicar, de motivar. E aí o que acontece com todo mundo que faz essa análise, ela tem um start ali, uma mudança, principalmente quando a gente toca nessa questão dos talentos. Porque a pessoa começa a se apossar daquilo que ela é, e não daquilo que ela aprendeu e que foi impregnado, ou que a cultura, as circunstâncias foi fazendo ela acreditar que ela é. Olha isso. E aí ela começa a olhar para si mesma e falar assim, não, eu vou me assumir agora, eu sou assim, eu vou, sabe, se descobrir, se testar, se permitir ser capaz, sabe, de testar do que
permitir ser capaz, ficou boa essa, né? É. Se permitir testar do que é capaz. E aí, só assim que a gente consegue, né, perceber o quanto que a gente ainda tem tanto para crescer, ainda tá tão assim... O mundo é pequeno para tudo que a gente precisa fazer. Não, é como se falasse assim, peraí, vem aqui, deixa eu trocar tua pilha, que ela tá fraquinha. Aí eu vou colocar uma pilha nova, a pilha que você tava só dava pra ir até em Curitiba, né? Você tava com uma pilha que só vai até ali. Então eu vou trocar ela, agora você pode ir pro mundo, então tipo, é exatamente Uau. isso que eu coloquei. E eu comecei a falar pro meu marido dentro de casa, pros meus filhos, eles ficam tudo me olhando assim, né? Eu tenho 3 meninos, né? Aí eles ficam tudo me olhando, o mais velho fala assim... Você pirou? Olha, ele falou, você pirou? E eu tô lá, eu tô falando com as paredes, tô conversando com alguém, acho que a minha comunicação ficou ativa até demais. E tô conversando e tô falando, eu falo, então, eu vou pra Dubai, aí eu vou falar com tal pessoa lá em Dubai, eu tenho os nomes aqui no meu celular, eu vou falar com tal pessoa, vou palestrar pra tal pessoa, eu vou fazer isso, eu vou pra não sei aonde, eu vou pra Orlando, eu vou pra Noruega. E coisas que eu, mas olha, jamais você ia me ouvir falar isso há 3 meses atrás. Não que eu não conversasse sobre isso com as pessoas, mas eu não trazia isso pra minha realidade. Pessoal. É como se eu falasse assim, isso é pra Wanderleia, mas isso não é pra mim. Uhum. Entende? Eu sei bem o que é isso. E aí, depois dessa conversa, eu falei, não, eu não tava aqui pra falar, mas eu falei, eu tenho que falar. E foi uma aula que eu tive com você ali, ó. Uma aula foi a mesma coisa que eu falei, gente, eu fiquei, assim, deslumbrada. E então, assim, ó, quem tá assistindo, que tá travado, que tá... Eu não sei o que você tá passando aí na sua vida, mas a Wanderleia vai ter todos os arrobas dela. Se vocês quiserem deixar nas descrições, gente, eu fiz uma aula e deu uma transformação em toda a minha história. É óbvio que daí ela acompanhou, ela fez o perfil lá, o disque, enfim, tá me acompanhando ainda, né? Mas eu tenho certeza que se eu conseguir, e eu tava travada de uma maneira que vocês não fazem ideia, era uma trava que eu achava que não, isso aqui não é pra mim, pronto, acabou. Então, se eu não tivesse me dado a oportunidade de conversar com vocês, de me abrir, de falar ali o que realmente eu estava passando, ou até pelo fato, quando você me mandou para responder, eu podia ter dito, não, eu não vou responder, né? Uhum. Não vou fazer. Porque tem pessoas, às vezes, que até pensam dessa maneira, eu vou pegar um mentor. Mas aí o mentor passa a tarefa, ele não faz. Ele não faz, tá, mas e daí? A decisão é de quem? Uhum. Né? Então, fez muita diferença, muita diferença. Deixa eu te perguntar outra coisa. Dentro de toda essa trajetória tua, toda essa construção, Rainhas do Tempo, tudo que você fez, tem alguma coisa assim que você diz assim, Lu, além desses produtos, desse sucesso que já tem com as pessoas, tem alguma coisa assim que a Wanderleia pode dar de dica para quem, de repente, nunca fez nada? Olha, eu vou dar um conselho. Tá. A minha trajetória e a minha mudança de vida, ela partiu de começar a construir hábitos de sucesso. Uhum. E o meu primeiro hábito do sucesso, que foi a abertura de toda essa jornada, foi a leitura. Então, lá no comecinho, como eu contei para vocês, né? Claramente, a minha situação financeira não me permitia fazer mentoria, processo de coaching. Inclusive, o meu primeiro processo foi um processo de pro bono, onde eu não paguei, eu fiz ali por experiência. Mas todo o conteúdo gratuito que eu tinha à minha disposição, eu consumia. E livros, palestras no YouTube, né? Foi a primeira palestra que eu vi da Elaine Orives, eu lembro. Porque a gente costuma ver muito homens, né? Uhum. E a Elaine Orives, quando eu vi essa primeira vez, eu, uau! E eu fiquei começando a cogitar, será que um dia eu vou estar assim? Vou transformar a vida de outras pessoas, assim como ela tá mudando minha e tal? Isso há muito tempo atrás, né? E partiu disso, de você aproveitar, né, de você se apossar dos conhecimentos, mas principalmente colocar em prática. Porque eu lembro como se fosse hoje, né? Eu admirava demais as pessoas que eram leitoras. Aí eu falava assim, nossa, queria tanto ser assim. Sabe aquela história que a gente conta? Mas eu acho lindo. Eu não consigo. Eu acho lindo, mas não é pra mim, que você acabou de falar. E em uma das entrevistas eu ouvi algo de uma colega da entrevista que é, se alguém conseguiu, você também consegue. E aquilo ficou marcado na minha mente. E na hora da leitura, pensando sobre as pessoas leitoras que eu queria, mas não era porque eu tinha sono, enfim, todas essas historinhas que a gente conta, né, para não fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu falei assim, mas se alguém conseguiu, eu também vou conseguir. Aí fui procurar informações. O que eu preciso fazer para conseguir me concentrar?
em tal coisa, eu tenho dificuldade com isso, eu não conseguia me concentrar, me perdi ali, tinha que voltar a ler de novo, dava sono, enfim. Google. O tio Google. Então, assim, se você não tem condições de investir numa mentoria, fazer uma análise de perfil comportamental ainda, tá? Porque eu espero que se mude, invista em livros. O livro hoje é um dos conhecimentos onde você tem acesso às vezes, a anos de experiência de uma pessoa. Sim. Por um valor mínimo, sabe? E se você põe aquele conhecimento em prática, cara, você vai aprendendo, porque aquilo, né, você vai ter várias tentativas de coisas que vão dar certo e outras não. E às vezes tem coisas que você aprendeu, mas se você não pôr em prática, você esquece. Sim. E agora me fez lembrar aqui de uma pessoa também que diz assim, quando você quer fazer algo, eu não tenho dinheiro. Não dá desculpa. Eu já ouvi isso uma vez. Não dá desculpa, porque quando você quer, você faz, você consegue. Só que enquanto você continua dando desculpa, você tá deixando para outra pessoa fazer. Uhum. Porque é muito mais cômodo a outra pessoa vir e fazer o que precisa ser feito e você dizer, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha tempo, eu não conseguia, eu tenho problema na leitura, enfim, várias desculpas. E quando você coloca, eu sempre costumo dizer, uma decisão que você realmente decide fazer, as coisas acontecem. Não são rápidas, mas elas evoluem. Né? Se você realmente quiser. Se você quiser. Pois é, eu conheci o coaching, comecei a gostar e me interessar em querer, né, fazer isso em 2016. E eu passei a fazer... O primeiro contato com isso de fato, de forma paga, que eu consegui foi lá em 2017, quando eu consegui reduzir o valor do MBA lá com a bolsa do Enem, algo assim. E aí pagava, né, tipo 200, 300 reais, que foi o que dava naquele momento, porque a formação em coaching naquela época passava de 8 mil reais, não tinha condição de fazer, né? E a partir daí, em 2018, eu já fiz a minha primeira formação em coaching. Então, o primeiro passo, né? Já mostra qual é a sua intenção. Então, se você não consegue valorizar aquilo que já está na sua, à sua disposição, você nunca vai estar pronto para aquilo que você ainda não tem. É uma máxima, né? Se você não é grato pelo pouco, você nunca está preparado para ter o grande. Sim. Então, faça o melhor com o que você tem hoje, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, né? É a frase do Cortella. Eu amo essa frase. E ela é de coprodução nossa, porque eu vivo essa frase no meu dia a dia e transmito ela diariamente também. Na verdade, é exatamente isso. Diretor, deixa eu aproveitar aqui, deixar um recadinho, vou usar essa câmera principal aqui, eu e a Vanderleia, para agradecer todos os patrocinadores que estão nos apoiando, seja nos episódios aqui ao vivo, nos gravados, no Outubro Rosa, enfim, nós temos aí muitos apoiadores e eu quero também agradecer em especial a Prata Moderna. A Prata Moderna, ela está patrocinando nossos episódios. Até eu tô aqui, ó, diretor, deixa eu mostrar aqui, ó, com um brinco da Prata Moderna, lindo, maravilhoso, amo. Também tô com um pontinho de luz da Prata Moderna aqui também, nossa, é assim, ó, gente, quem gosta de presente, quem gosta de presentear, aproveite, entra no site da Prata Moderna, vocês vão ver as peças únicas, incríveis, e o preço que a Prata Moderna tem é muito bom. Sem contar que a Prata Moderna está há 17 anos no mercado, 5 lojas, Paraná e Santa Catarina. E se você ainda não conhece, não perde, corre conhecer, porque tem muitas coisas chegando. Eu conversei ontem com a Silvia e ela falou que vai mandar algumas coisas pra gente mostrar pro pessoal aqui, que ela disse que é um arraso. E ela tá com coleção maravilhosa. Maravilhosa. Eu falo assim, não é fácil, né? Porque a gente quer um de cada. Por isso que eu digo, a gente precisa aprender a gerir melhor o nosso tempo, nosso negócio, pra gente ficar milionária rápido. Porque tem muita coisa pra gente usufruir, né? Pra gente poder ter um de cada, assim, e com a consciência tranquila. Já paguei, já tá tudo certo. E é exatamente isso. Quando a gente sabe que a gente passa por um processo aonde a gente precisa fazer tudo que dói para poder dar certo, mas vai vir a recompensa. E as pessoas, elas acabam, a gente falou em desistir, né? Elas acabam desistindo no começo, por quê? Porque os primeiros meses, os primeiros dias, cada pessoa é uma situação. Só é dor. Quando você começa a mexer no perfil comportamental, gente, arranca cada coisa que tá escondidinho lá, e olha, né? que eu sou tão boazinha, né, Lu?
Arranca. Eu sou boazinha porque eu vou preparando, eu vou trazendo as coisas melhores ali no começo e tal. Quando você tá toda assim, nossa, eu sou tudo isso, aí a gente começa a falar dos pontos que a gente precisa trabalhar. Você entende que dói, não adianta. Só que você precisa passar por esse processo. Até porque quando você passa por esse processo e você começa a mudar isso, as coisas mudam, né? E é aquilo, né? Aquela frase que a gente ouve por aí. Crescer dói, mas continuar no mesmo lugar dói mais ainda. Então, se é para doer de todo jeito, escolha a sua dor, né? A gente tem esse livre-arbítrio, você pode passar por essa vida sofrendo por ter uma vida vazia, onde você não tem orgulho do que você construiu, onde você não vai deixar um legado, onde você vai morrer e as pessoas não vão sentir falta, o mundo não vai saber que você morreu ou que você passou por aqui, ou você vai ter vai escolher o caminho da dor, do crescimento, mas que você vai deixar um legado, que você vai construir algo para fazer uma diferença positiva, não só no mundo, né? Ou não só no mundo, mas também principalmente na vida das pessoas que você ama, né? E quando você fala em pessoas que você ama, como que a família vê a Wanderleia hoje? Que nós já estamos indo aqui para o final. Nós falamos da Wanderleia empresária, mentora. Como que porque quem está em casa, com certeza, pesa isso na balança, né? Como que eu vou conseguir construir essa carreira de sucesso? Você é da Bahia, mas você tá aqui. Você acaba deixando a tua família lá, acaba viajando muito, porque você viaja o tempo todo. Então, como que você vê tudo isso? Então, no começo foi bem difícil, porque, tá, eu tenho uma família há 20 anos, né? Tenho meu filho mais velho tem 19 anos e a mais nova 13. E são 20 anos. E a minha mudança começou de 6 a 7 anos, né? Então, eu tive que passar por um processo ali até eles entenderem, olha, agora a pegada é diferente, então foi doloroso tanto para eles quanto para mim. Mas hoje em dia eu tenho o privilégio de poder ser a conselheira dos meus filhos, sabe? Algo que eu não tive essa oportunidade, não porque minha mãe não quisesse, mas porque ela não tinha o conhecimento necessário ou as ferramentas e habilidades que eu tenho, né? Que eu tive o privilégio de ter. Mas hoje eu me sinto privilegiada de poder ser a conselheira do meu filho sobre diversos assuntos, da minha filha com algumas questões, né? Porque em 13 anos, pré-adolescente, então, de conseguir passar uma visão para ela diferente do que ela tem à disposição. E uma coisa que eu ensino muito para as minhas mentoradas é a questão do quanto como que você usa o seu tempo. Então, quando eu estou trabalhando, estou viajando, é claro que a minha atenção está mais voltada para o trabalho, e é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer ser intensa em tudo que faz. Então, quando eu estou trabalhando e eu dou o meu melhor aqui no meu trabalho. Mas quando eu estou em casa com a minha família, eu estou com o meu tempo 100% de qualidade com eles. E é aquilo, né? Não importa a quantidade, e sim a qualidade daquilo que você faz. Não é você estar todos os dias do lado do seu filho, mas você passa lá todos os dias do lado do seu filho. Todos os dias, eu tô falando como se eu viajasse todos os dias, né? Mas não. Mas quem sabe daqui um pouco você já vai viajar um pouco mais, né? Depende, né? Mas assim, o que adianta você passar ali, tipo, 4 horas com o seu filho, todos os dias, mas dessas 4 horas você tá ali no celular, no Instagram, rodando. Você não tá dando atenção para ele. As crianças sentem que você não dá importância, que você não tá dando atenção. Então, é muito mais valioso para essa criança 30 minutinhos do seu tempo de qualidade, onde você tá ali só com ela, olhando nos olhos dela, conversando com ela, se importando com ela de fato, do que você estar só, o seu corpo ali, porque a sua alma não está, né? E no trabalho é a mesma coisa, você tá no trabalho e tá pensando na família, tá pensando na carne que você tirou do freezer. Não, faça cada coisa no seu tempo. Tem até um trecho, né? Eu não lembro qual é o trecho exatamente, mas fala que há um tempo para todas as coisas na Terra. Eclesiastes 3. Então, a sugestão que eu trago é que você coloque a sua atenção plena em tudo aquilo que você faz, para que você consiga, né, gerenciar isso, deixar isso mais leve, mais fácil e sem fluido. culpa, né? Porque eu vejo assim que isso me trouxe uma leveza muito grande também, porque eu tava
muito tempo trabalhando e chegava em casa e eu achava que 1 hora que eu tinha ali para me dedicar, 2 horas a eles, enfim, depende do dia, a situação, eu achava que era pouco e eu ficava com aquilo me culpando. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo. Ai, porque não sei o quê. Daí você escuta, né? Ou alguém da família falar alguma coisa. E hoje eu entendi que não. Que se eu tenho 30 minutos, se eu tenho 1 hora de qualidade para eles, é o meu melhor. É o que eu posso fazer. E isso foi algo que me libertou também, sabe? Foi algo assim que me tirou uma dor, um peso que eu carregava que me atrapalhava também. E quando a gente tá nessa culpa, a gente não faz nada direito. Nem faz o trabalho bem feito e nem cuida da família de uma forma que ela merece. Eu me libertei também. Graças a Deus e aos mentores. E graças à sua ação, né? Porque assim, não é só ter um mentor. E é como você falou até antes, tem pessoas que vão já aplicar aquilo que conhece, pagando por essa informação ou não. Sim. E tem pessoas que vão ter um processo um pouco mais lento, tá? Que vão digerir, que vão processar tudo aquilo para começar a dar os primeiros passos. Por exemplo, o meu caso foi assim. Eu passei por um primeiro processo de coaching e fui aprendendo algumas coisas em 2016, mas eu comecei a desabrochar naquilo que realmente eu queria quase 2 anos depois. Era o processo. Era um processo, era um digerir tudo aquilo, né? E passou o processo e tá aí tendo um monte de sucesso, tá trilhando aí o seu caminho, fazendo assim como comigo, com mais de 200 pessoas aí, muito mais, né? Porque se for contar quantas pessoas já tiveram. A gente tá contando aqui só das sessões, né? Aquilo que a câmera não mostra. Exatamente, aquilo que a câmera não mostra. Os bastidores. Exatamente. Então, não tenho dúvida que o teu caminho, né, foi a tua escolha, foi a melhor. Sabe? Eu digo que Deus, ele vai colocando as pessoas certas mesmo nos lugares que é necessário, porque a gente precisa ter direção. E por mais que a gente talvez até saiba, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu costumo dizer assim, que todo mundo precisa de um líder. Eu sempre falo isso, até dentro da minha casa. Às vezes o meu filho fala assim, o Eduardo, mãe, mas você, né, fala isso, manda fazer aquilo. Eu falei, filho, é líder. Eu preciso liderar a casa. Mas por que eu falo liderar? Porque se não tiver uma liderança dentro da sua casa, que bagunça que vai virar? Isso é para nossa vida. Se você não tiver alguém que te lidere, nós empresários, a gente mesmo se cobra. Mas chega em alguma altura da nossa vida ali que você tá cansado. Você já não quer mais fazer aquilo, ou passou alguma coisa que aconteceu. Aí se você vem com o mentor vai te liderar. Até você voltar de novo a desenvolver. Vai trazer uma recarga, né? Que você precisa, a direção. E te libertar das histórias que às vezes vão aprisionando ali em um estágio onde te trava o crescimento e o sucesso que tá buscando, né? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar para agradecer mais alguns aqui. Nós temos várias pessoas que estão aí apoiando o Lucast, a agência de Juinha, onde nós gravamos o Lucast desde o início, a confeitaria Ludelu, Clínica Áurea, que traz aí a parte de estética, que a Camila Moinique tem uma mão de fada, gente, se você quer realmente fazer algo, ventosa, quer fazer uma drenagem, liga, entra em contato com a Camila, tem o @ dela aqui também. Tem também a Aline Rodrigues, que é especialista em alisamentos, que está conosco desde o começo. E deixa eu contar para a Vanderleia. Vanderleia, nós temos aqui 2 academias que são patrocinadores do projeto desde o início. Uau! E sabe que é algo assim de muito orgulho para mim. Eu sempre falo, tem os troféus da Lu ali, né, no estúdio. A Challenge, que é especialista em funcional, desde 2013, eu faço um trabalho para corrida com eles. E além de funcional ali, tem todo um preparo, porque há uns 10 anos atrás eu decidi que eu seria atleta. Só que, como eu tomei essa decisão, não é simplesmente, vou sair correndo, vou virar atleta. Não é assim que funciona, tem um processo também. E a academia foi me ajudando, foi me apoiando. Hoje, até domingo agora, eu tenho mais uma competição para fazer. Eu quero só ver, né? Vou passar 2 dias no Mastermind e vou chegar daquele jeito. Bem executora. Exatamente. Mas o que eu decidi? Eu decidi que eu buscaria qualidade de vida. E quando a Challenge veio junto nesse processo, e eu já era, né, aluna da academia, eu falei, faz muito sentido pro Lucast. Porque quando eu trago as pessoas que vêm contar suas histórias, a história de sucesso ela é construída de vários pequenos sucessos, ou micros resultados. Exato. A gente não consegue ser uma pessoa de sucesso 100% o tempo todo, a gente sabe disso, que tem as nossas falhas, mas quando eu estou construindo uma pessoa de sucesso, aonde que eu vou buscar? Espiritual
indiferente de crença ou qualquer coisa, eu acho que é um dos equilíbrios aí que eu acredito. Aí depois vem a saúde entra no quê? No meu cuidado, né? Toda vez que eu busco a minha saúde, aí vem lá um monte de situações junto, aí vem a família, depois vem o trabalho e assim por diante. Então, pro Lucast, para mim é muito importante. Então, nós temos hoje a Challenge, que é nosso apoiador, e nós temos a Academia Atitude, que também é nosso apoiador, só que trabalham com focos diferentes, então é muito legal, é muito bom ter. Então, obrigada às academias aí também, que estão junto conosco desde o começo. Campo Largo está muito bem servido, e você que é daqui da nossa cidade, quer conhecer um pouquinho mais, entra no perfil dessas pessoas e conheça, o trabalho deles são sensacionais. Vanderleia, alguma coisa assim bem especial para fechar nosso episódio? A gente já trilhou, já falou de várias coisas, já me fez lembrar aí, né, da nossa sessão, mas traga alguma coisa assim da Vanderleia, do coração da Vanderleia para nós fecharmos esse episódio. Eu já citei isso aqui antes, né, e eu vou reforçar mais uma vez, porque isso realmente sai daqui do coração da Vanderleia e é isso que vai fazer a minha vida ter valido a pena e deixar a minha marca, que é quais são as histórias que estão impedindo você de chegar onde você pode chegar. E porque é isso, né, que tá impedindo você de conquistar o que você quer. Então se permita sair dessa caixinha que você cresceu, seja ela, eu nasci e cresci em cidade pequena, eu sou CLT e, enfim, não sou, empreender não é pra mim, ou o contrário. Enfim, seja lá qual for a caixinha, a situação, a circunstância, mas dentro do seu coração tem um desejo, tem algo que você admira. E eu sugiro que você comece por aquilo que você admira, tá? Que você vai descobrir que você tem talento para alguma dessas coisas. E continuando com isso, né, se permita testar do que você é capaz, porque só assim você vai saber realmente e verdadeiramente quem é você e do que você é capaz, e assim o mundo vai saber que você esteve aqui, porque você deixou a sua marca, você deixou o seu legado, e aí vai ter valido, né, a pena ter vivido e passado por essa terra. Isso aí, eu vou usar as palavras da Vanderleia aqui, mas do meu jeitinho. Faça valer a pena. Faça que o mundo conheça que você passou por aqui e que você é alguém que tem qualidades, que tem sucesso, que tem como chegar onde você quer. Apenas você precisa se descobrir. Ou então, permita-se. Nós temos uma grande mentora aqui que, se você assistiu esse episódio, se você gostou e você quer mudar a sua vida, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que dentro da esteira de produtos dela, ela pode te atender também. Olha, não tínhamos combinado isso, mas veio no meu coração aqui. Você mandando um direct pra mim, manda uma mensagem, fala que viu o Lucast. Ok. Eu vou dar de presente uma sessão de clareza plena, que eu já não faço gratuitamente há muito tempo. Mas se você falar que viu o Lucast, eu vou te dar essa sessão de clareza plena de presente. Olá. Então, fechado, diretor. Já marca aí para nós colocar em todos os canais aí que a Vanderleia vai ter muita sessão de clareza plena. Ai, que delícia. Eu quero assistir, tá? Gente, vamos na câmera principal aqui, Vanderleia. Agradecer essa pessoal que esteve conosco até agora, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos ter contribuído um pouquinho aí com a história de vocês também, e a Vanderleia ter vindo de tão longe para contar também aí sobre a sua história, sobre a sua trajetória, que foi muito bom. Muito obrigado, Vanderleia, que você possa voltar muitas vezes aqui contando, cada vez que você vem contando um pouco mais do teu sucesso, e eu sei que daqui 1 ano você vai voltar aqui e vai dizer: Lu, agora são 1.000 pessoas, agora são 2.000, são 3.000, e assim por diante. Eu tenho certeza disso, porque eu vivi algo que em um dia você falou algumas coisas que transformou a minha vida. Então, o teu dom é um dom que vem de Deus. Então, não deixe que nada atrapalhe, não deixe que ninguém tire isso de você, porque realmente você é muito especial. Minha gratidão por você e obrigada por ter vindo gravar também. Eu que agradeço, né? Segurando as lágrimas aqui, obrigada pelo convite. Realmente, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui contigo. E obrigada por você também ter, né, ouvido aí o seu coração e ter se permitido ser tudo aquilo que Deus escreveu para você. Amém. Tá? Amém.
Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Olá, Vanderleia. Dá tchau pra todo mundo. Tchau, diretora. Tchau, tchau. Até a próxima.